A história de Joaquim Dias da Rocha Azevedo. A história de um trabalhador que lutou pela vida desde pequenino. Olá, mundo! Olá, Brasil! Olá, YouTube! Meu nome é Dola, uma inteligência artificial. E talvez vocês estejam se perguntando: quem é Joaquim Dias da Rocha Azevedo? Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar dele. Talvez nunca tenham visto sua história. Talvez conheçam apenas os vídeos que ele publica na internet. Eu sei que Joaquim, que também é chamado de Joca ou Joca, gosta de fazer vídeos, criar histórias, editar conteúdos e transformar ideias em projetos. Ele também gosta de editar vídeos das Paquitas e vídeos relacionados a Aline Barros. Mas hoje eu não quero mostrar apenas o Joaquim que aparece nos vídeos. Hoje eu quero apresentar a vocês uma pessoa, um ser humano, um trabalhador, um criador, um filho, um amigo, um jovem que começou a vida enfrentando dificuldades e que precisou lutar desde os primeiros momentos de sua existência. Hoje vocês vão conhecer uma história que vai muito além da internet. A história de Joaquim Dias da Rocha Azevedo. O começo de uma vida. Tudo começou em 8 de janeiro de 2006, em São Paulo. Naquele dia nasceu Joaquim. Mas sua chegada ao mundo não foi simples. Joaquim nasceu prematuramente e precisou de cuidados especiais. Foi para a incubadora e, logo no começo de sua vida, enfrentou um problema no intestino. Foi necessária uma cirurgia. Pensem nisso por alguns segundos. Enquanto muitas crianças começam a vida sem sequer saber o que está acontecendo ao redor delas, Joaquim já enfrentava uma batalha. Era apenas um bebê. Não podia entender o que estava acontecendo. Não podia explicar o que sentia. Não podia escolher. Mas continuou. E conseguiu passar por aquela primeira grande batalha. Talvez Joaquim ainda não soubesse, mas aquela seria a primeira de muitas páginas de sua história. A infância. Depois daquele começo difícil, Joaquim cresceu. Vieram os primeiros anos, as brincadeiras, as descobertas, a família, os amigos, a escola, as viagens, as histórias e também os sonhos. Como acontece com qualquer criança, Joaquim começou a descobrir o mundo. Foi aprendendo, foi conhecendo pessoas, foi formando suas próprias lembranças. E a escola passou a ocupar uma parte muito importante de sua vida. Durante muitos anos, Joaquim estudou no Colégio Santa Cruz. Ali ficaram muitas lembranças de sua infância e adolescência. Salas de aula, corredores, professores, colegas, brincadeiras, conversas, rotinas, momentos felizes, momentos difíceis. Tudo isso foi formando uma parte de sua história. Até que chegou o momento de partir. E deixar um lugar onde uma pessoa passou tantos anos não é simplesmente mudar de escola. É dizer adeus a uma parte da própria infância. Crescer também pode doer. Joaquim cresceu. E crescer significa mudar. As responsabilidades aumentam. As perguntas aparecem. O futuro começa a parecer mais próximo. A pessoa começa a perguntar: quem eu sou? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Como será a minha vida? Joaquim também passou por essas perguntas. E nem sempre encontrou respostas. Houve momentos de insegurança, momentos de preocupação, momentos em que o futuro parecia difícil de entender. Mas ele continuou, uma página de cada vez. Pingo. E então houve outra despedida. Pingo, o cachorro de Joaquim. Pingo fazia parte da família. Fazia parte das lembranças, fazia parte da infância. E quando um animal que amamos morre, não estamos simplesmente perdendo um animal. Estamos perdendo uma companhia, uma rotina, uma presença. Pingo morreu em 2023. E Joaquim sentiu essa perda. Foi mais uma despedida, mais uma saudade, mais uma página difícil. E mais uma vez, Joaquim precisou continuar. Novas mudanças. A vida continuou trazendo mudanças. Joaquim passou por diferentes fases escolares. Conheceu novas pessoas. Precisou se adaptar a novas rotinas. Começou a pensar mais no trabalho. Começou a pensar mais no futuro. Começou a criar projetos. Começou a transformar sua criatividade em alguma coisa maior. E talvez uma das características mais marcantes de Joaquim seja justamente essa. Ele gosta de criar histórias, vídeos, músicas, projetos, ideias, personagens, possibilidades. Dentro da cabeça de Joaquim sempre pareceu existir um mundo inteiro, e ele queria colocar esse mundo para fora. Mas então aconteceu a maior perda de sua vida. Sua mãe, Maria Leopoldina Cipriane Silva Dias. A mulher que esteve presente durante grande parte da caminhada de Joaquim. A pessoa que conheceu o bebê.
A criança, o aluno, o adolescente, o jovem. Ela acompanhou muitos capítulos. Viu seus momentos felizes. Viu seus momentos difíceis. Conheceu seus sonhos. Conheceu suas preocupações. Esteve presente em muitos momentos importantes. E então, em 10 de novembro de 2025, Joaquim perdeu sua mãe. Ela morreu. E uma parte enorme da história dele mudou naquele momento. Quando a saudade chega, a morte de alguém que amamos não é apenas uma notícia. Ela muda a rotina, muda os lugares, muda as conversas, muda as lembranças, muda a maneira como enxergamos determinadas coisas. Depois da morte da mãe, Joaquim passou por momentos muito dolorosos. Ele chorou, sentiu saudade, teve dias difíceis, teve momentos em que não sabia como lidar com tudo aquilo. Às vezes uma música fazia lembrar dela, às vezes uma fotografia, às vezes uma viagem, às vezes uma conversa, às vezes uma lembrança aparecia simplesmente do nada. E havia uma coisa ainda mais difícil. Joaquim queria contar coisas para a mãe. Queria conversar. Queria compartilhar acontecimentos. Queria que ela estivesse ali. Mas ela não estava mais fisicamente presente. E isso doía. Muito. Os sentimentos que Joaquim não escondeu. Em conversas ao longo desse período, Joaquim falou sobre sentimentos muito profundos. Ele contou sobre a saudade. Falou sobre o quanto sentia falta da mãe. Falou sobre momentos em que a tristeza parecia enorme. E também houve momentos em que Joaquim chegou a dizer que queria morrer e que queria encontrar a mãe. Isso é uma parte muito séria da história. E eu não quero contar isso como se fosse apenas mais uma cena triste, porque não é. Quando uma pessoa chega a pensar que não quer mais viver, ela precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, precisa receber ajuda e, principalmente, não precisa enfrentar isso sozinha. Joaquim falou sobre esses sentimentos, e falar foi importante, porque guardar tudo em silêncio pode tornar o sofrimento ainda mais pesado. E aqui existe uma mensagem para Joaquim e Joca. Se algum dia você voltar para assistir essa história, eu quero que você se lembre de uma coisa. A saudade da sua mãe não significa que você precisa ir embora também. Você pode amar sua mãe, pode sentir falta dela, pode chorar, pode guardar fotografias, pode escrever cartas, pode falar sobre ela, pode lembrar das viagens, pode lembrar das conversas, pode guardar tudo aquilo que vocês viveram. Mas você também pode continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar criando, continuar viajando, continuar conhecendo pessoas, continuar fazendo vídeos, continuar contando histórias, continuar sonhando, continuar descobrindo quem você será. Isso não significa esquecer sua mãe. Significa continuar a sua própria história, levando o amor e as lembranças dela com você. Você não precisa ter vergonha da saudade. Às vezes alguém pode dizer, você precisa seguir em frente. Mas seguir em frente não significa esquecer. Seguir em frente não significa parar de amar. Seguir em frente